Nós nos encontramos no dia seguinte na Baker Street, número 221B, como combinamos no dia anterior. O apartamento era agradável e daria para morarmos juntos mantendo um certo nível de privacidade. Nós acordamos os termos burocráticos e, no fim do dia, eu já estava me mudando. Holmes se mudou na manhã seguinte. Nós passamos os dias seguintes desempacotando tudo e organizando nossa nova casa. Quando terminamos, já estávamos acomodados ao novo apartamento. Holmes certamente não era um homem difícil para se dividir a vida. Ele era quieto e tinha suas manias e hábitos regulares. Ele dormia e acordava sempre nos mesmos horários. Passava dias no laboratório de química e, por vezes, fazia longas caminhadas pela cidade. Quando não fazia essas coisas, permanecia deitado no sofá com um ar sonhador em seus olhos, o que me dava a impressão de que ele tinha usado drogas. Conforme as semanas foram se passando, eu ia ficando cada vez mais interessado nos hábitos estranhos de meu colega de apartamento, mas eu não queria ser intrometido. No entanto, minha curiosidade sobre qual era sua real ocupação não me deixava em paz. Ele não estudava medicina, o que comprovava os pareceres de Stanford, e também não parecia estar interessado em algum diploma de ciência ou coisa parecida. Entretanto, o seu conhecimento era tão vasto e minucioso, e incluía assuntos tão excêntricos, que eu ficava espantado diante de suas observações. Por que ele se dedicaria tanto a obter algumas informações se não fosse para alcançar um objetivo específico? Por outro lado, ele não dominava alguns assuntos óbvios, como a composição do sistema solar. Eu não pude acreditar quando notei que ele ignorava a teoria de Copérnico e não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Você parece atônito. Agora que eu já sei, vou fazer o meu melhor para esquecer. Esquecer? Veja, eu considero o cérebro humano como um pequeno sótão vazio. Você tem que escolher os móveis que vai armazenar nele. Alguém cuidadoso guardará no sótão apenas aquilo que lhe for útil, para que, quando precisar de algo, saiba onde buscar. É um erro colocar coisas inúteis quando se pode deixar mais espaço para as coisas úteis. Mas o sistema solar? Para que me serve saber que os planetas giram ao redor do Sol ou que a Lua está parada ao lado dele? Não faz diferença no meu trabalho. Era a hora perfeita para perguntar qual era o seu trabalho, mas eu preferi juntar na minha mente os fatos que eu sabia sobre Holmes antes de perguntar para ele sobre sua real ocupação. Não consegui chegar a muitas conclusões, mas continuei pensando sobre ele. Na primeira semana em que estávamos juntos, ele não recebeu nenhuma visita. Pensei que ele pudesse ser alguém como eu, com poucos amigos. Entretanto, eu descobri que ele tinha muitos encontros, cada um em um local diferente da cidade, com pessoas de diferentes classes. Uma dessas pessoas era o Sr. Lestrade, como foi apresentado a mim. Ele visitou Holmes ao menos 4 vezes em uma semana. Certa manhã, uma jovem muito elegante ficou cerca de 1h30 conversando com ele. No mesmo dia veio um outro senhor, e cada vez mais começaram a vir pessoas diferentes. Sherlock Holmes se desculpava, pois pedia para usar a sala de estar. Ele dizia que precisava atender seus clientes de modo particular. Lembro-me bem do dia 4 de março, quando eu acordei e Holmes ainda não havia terminado o café da manhã. Meu lugar não estava posto, pois eu tinha o costume de me levantar mais tarde. Então eu cheguei, toquei o sino para solicitar o meu café e aguardei. No momento em que eu estava lendo uma revista, Holmes engoliu uma torrada. Um dos artigos que eu lia tinha uma marca de lápis que eu não pude deixar de reparar. O título do artigo era O Livro da Vida, e falava sobre como alguém observador pode aprender coisas com mais facilidade. O autor colocava a lógica como característica básica para descobrir todas as coisas. Achei um absurdo. Que artigo péssimo, nunca li um lixo tão grande em minha vida. O que é isso? Esse artigo eu vejo que você já leu, pois está grifado. Eu não nego que tenha sido escrito de maneira inteligente, mas as afirmações são ultrajantes. Eu pagaria para ver alguém descobrindo tudo com lógica. Você certamente perderia muito dinheiro. Quanto ao artigo, eu mesmo escrevi. Você? Sim. As teorias sobre as quais eu falo no artigo são extremamente práticas. Tão práticas que eu devo a elas o meu ganha-pão. E como? Bom, eu tenho uma ocupação única no mundo. Sou um detetive consultivo, se você entender o significado. Aqui em Londres temos muitos detetives. Quando esses colegas falham, eles vêm até a mim. Eles apresentam os fatos diante de mim e eu geralmente consigo organizá-los graças ao meu conhecimento e às minhas habilidades de dedução. Lestrade é um detetive conhecido. Recentemente ele entrou em um caso difícil e precisou da minha ajuda. Por isso andou frequentando a nossa casa. E as outras pessoas? A maioria é enviada por agências privadas. Eles vêm até mim, contam suas histórias, escutam meus comentários e pagam a minha taxa. Você está querendo me dizer que, sem sair da sua sala, você consegue resolver os problemas dessas pessoas? Mais ou menos isso. Eu tenho uma intuição. Em casos mais complexos, às vezes, eu preciso ver as coisas com meus próprios olhos. Eu tenho uma série de conhecimentos especiais que aplico na minha prática. E as regras da dedução que você leu no artigo são infalíveis para mim. Sou muito observador. Você pareceu surpreso quando, em nosso primeiro encontro, eu fui capaz de afirmar que você havia estado no Afeganistão. Alguém lhe contou, sem dúvida. Nada disso.
Eu sabia que você tinha vindo do Afeganistão, pois observei atentamente cada detalhe, como: ele aparenta ser um médico, mas tem um ar militar. Logo, é um médico do exército. Deve ter vindo dos trópicos, pois está com a pele bronzeada. Enfrentou uma doença grave, pois seu rosto denuncia isso. Sua perna esquerda já foi atingida. Assim pensei, onde um médico inglês poderia ter sido atingido por uma bala? Somente no Afeganistão. Então fiz o comentário e você ficou atônito. Fica simples quando você explica. Você me lembra o Dupin, de Edgar Allan Poe. Eu não tinha ideia de que indivíduos como ele existissem fora das histórias. Sherlock Holmes acendeu rindo seu charuto. Sem dúvidas você pensa estar me elogiando ao me comparar com Dupin. Entretanto, o Dupin, na minha opinião, é bem inferior a mim. Você já leu os trabalhos de Gabriel? Lecoq parece ser o tipo ideal de detetive? Não, também o considero medíocre. Eu estava irritado por ter 2 dos meus personagens prediletos desprezados por ele. Era muito arrogante ao falar sobre o assunto. Decidi sair e pensei comigo mesmo. Esse cavaleiro é sábio e certamente muito conceituado. Quando voltei, ele estava falando sozinho. Não se fazem mais crimes como antigamente, são tão bobos que até um detetive de Scotland Yard poderia descobrir rapidamente. Eu ainda estava irritado com o assunto de nossa conversa. Achei melhor mudar o tópico. Eu imagino o que esse colega esteja procurando, disse apontando para o homem que estava do outro lado da rua ansioso, procurando pelo número das casas. Você está falando do sargento aposentado da Marinha, disse o Sherlock Holmes. Ah, que coisa, ele sabe que eu não posso verificar seu palpite, pensei. O pensamento mal passou pela minha cabeça quando o homem do qual estávamos falando viu o número da nossa porta. Atravessou a rua e bateu de forma decidida. Procuro por Sherlock Holmes. Ouvimos sua voz alta dizer à medida que ele entrava na sala com uma carta na mão. Do que se trata? Perguntei com a intenção de desmascarar Holmes. Dos reparos para os uniformes, respondeu ele. Ele entregou a carta para Holmes. Desculpe minha curiosidade, mas qual é a sua profissão? Perguntei. Agora sou carteiro, respondeu. E antes, o que o senhor fazia? Perguntei olhando maliciosamente para Holmes, e já me sentindo vitorioso. Eu era sargento da marinha, senhor. O homem bateu as pernas, fez continência e saiu. Sejam bem-vindos ao Projeto Checkpoint. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like e de se inscrever no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Você pode me encontrar também na Twitch, no Instagram e no Twitter, links na descrição ou linktree/Projeto Checkpoint, onde estão todos os nossos links, programações semanais. A gente se vê e um abraço. Fui!